Olá pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que eu descobri há pouco tempo, conhecida como OpenSancore. Tá aqui o nome aqui, ó, OpenSancore. Essa é uma ferramenta bem interessante para quem deseja desenvolver ou criar aulas virtuais. Tá? Esse software, esse programa, ele foi desenvolvido na França, tá? E ele é um software livre, portanto, não há custo e se incentiva ao uso, dessa ferramenta, tá? E apesar de gratuito, vocês vão ver aqui, pelo menos eu pretendo demonstrar, que existe uma série de opções sofisticadas, comandos sofisticados, que tornam essa ferramenta bem interessante de ser utilizada, tá? Bem, quando você instala o OpenSancore, e abre ele pela primeira vez, tá? Você vai encontrar uma tela semelhante a essa que vocês estão vendo, tá? Aqui na parte superior da tela, nessa barra no topo, vocês vão encontrar alguns comandos que definem algumas propriedades, alguns atributos, do programa. Por exemplo, e essas barrinhas aqui de cores servem para você alterar a cor, da caneta que você vai utilizar na sua aula, tá? Aqui eu defino, a largura, da linha, tá? E aqui o tamanho da borracha. Então, se houver necessidade de você fazer uma correção em algum texto que você escreveu e cometeu um erro, você pode apagar ele, rapidamente, tá? Aqui é a opção para você escolher o fundo, tá? Então, o fundo natural dela é esse fundo branco aqui, tá? Mas eu tenho outras opções, como essa, por exemplo. Ó, o fundo branco, que é esse que já está aí. Eu posso ter um fundo branco, com linhas quadriculadas. Eu posso ter um fundo totalmente preto, tá? E um fundo preto com linhas quadriculadas, tá, ok? Eu vou preferir utilizar, o fundo branco com as linhas aqui, tá bom? Bem, se houver necessidade de você criar mais páginas, tem essa opção aqui, que serve para você criar páginas novas, tá? Aí eu tenho comandos para você navegar entre as páginas, apagar as páginas ou agrupá-las nas páginas, tá? No OpenSancore existem 4 modos de operação, tá? Este modo aqui que vocês estão vendo, que é o modo para a edição, da minha aula, do meu texto, tá? É chamado de 4, tá? Essa outra opção aqui, ó, ele muda o modo para o web, ou seja, ele abre um navegador onde você tem a possibilidade de navegar pela internet. Esse outro modo de documentos aqui, serve para você salvar os seus documentos, renomear os seus documentos, criar pastas, para os seus projetos, tá? Esta outra aqui, opção, de vermelha, ela fecha parcialmente o OpenSancore, e vai para a tua área de trabalho, tá? Por exemplo, olha, eu vou clicar nela. Tá vendo que vai aparecer aqui, ó, a minha área de trabalho no meu computador, tá? Eu disse que ela abre parcialmente, o OpenSancore é fechado parcialmente porque ainda aparecem, algumas áreas, do Sancore, tá? Por exemplo, essa barra que aparece aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nesta opção de pena, de caneta, tá? Eu consigo fazer uma integração com a minha área de trabalho, por exemplo, utilizando a caneta para marcar, por exemplo, alguma coisa que eu quero demonstrar para alguma pessoa. Por exemplo, ó, aqui eu quero mostrar que o GeoGebra é esta ferramenta que aparece aqui, ó. Então vou escrever GeoGebra, tá? Para mostrar para a pessoa, tá? Se eu não gostar, quiser apagar, eu venho aqui, ó, clico na minha borrachinha e apago, o conteúdo dela. Legal? Tá? Bem, vamos voltar lá para o modo, quadro, tá? E vamos mostrar algumas outras opções. Está vendo que aqui à esquerda tem uma coluna, que define algumas informações da aula que você está produzindo, tá? Então eu posso definir a página, o título da página, o título do projeto, os autores, os objetivos, e uma outra série de informações, tá? Isso não é obrigatório preencher, mas se for necessário você tem como inserir essas informações, tá? Depois de inseridas, ou
se não há mais necessidade de aparecer essa coluna, eu clico aqui nessa guia, tá? E ela vai recolher essa coluna, tá? Aumentando a minha área de trabalho. Bom, aqui do lado direito, né, nós temos uma outra coluna onde mostra pra gente, né, o OpenSancore mostra pra gente as bibliotecas de recursos que eu tenho para minha aula, tá? Então aqui ele é dividido em pastas. Nessas pastas aqui são colocados, são divididos por assuntos. Então, por exemplo, aqui nessa pasta áudio eu posso guardar, né, alguns arquivos de áudios. Aqui na pasta de vídeos, arquivos de vídeos, imagens e assim sucessivamente, tá? Quando eu precisar, né, de guardar algumas imagens, né, eu seleciono a imagem e guardo ela nessa pasta. No momento necessário, né, que ela deve ser apresentada na minha aula, eu só abro essa pasta, seleciono ela e jogo ela para minha área de trabalho, tá? Então é muito simples de serem trabalhados. Okay? Só para mostrar isso, por exemplo, quando eu abro a pasta imagens, tem mais imagens divididas por vários assuntos, tá? E eu, por exemplo, vou escolher algumas opções. Por exemplo, essa daqui que fala de vegetais, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, uma bananeira. Seleciono ela e arrasto ela para minha área de trabalho. Pronto, já está aqui, ó. Bom, é possível de você editar e assim uma série de recursos bastante interessantes, tá? Vamos fechar esse arquivo. Bom, bem, caso você não tenha necessidade de utilizar, né, essa biblioteca, tá? Eu posso recolher essa coluna do mesmo jeito que eu fiz, né, na outra. Bom, bem, aqui nós temos uma outra barra, tá? Essa palheta aqui, ó, são as palhetas de comandos que vão facilitar a edição do meu texto. Então, por exemplo, quando eu clico na minha pena aqui, tá? Isso possibilita que eu vá nessa minha área de trabalho e escrevo, né, uma série de informações. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui, olha, um texto, por exemplo, um exercício, né? Vou colocar, ó, um exercício, tá? E faço a demonstração desse exercício. Por exemplo, né, resolver, tá, a seguinte equação. Tá? Por exemplo, essa equação aqui, ó, x² mais x menos 6 igual a 0, tá? Considerando aqui, olha, aqui o x pertence ao conjunto dos reais. Legal? Tá? Então esse aqui é um recurso bem interessante. Se você quiser, né, também gravar essa aula, tá? O OpenSancore permite, né, essa opção aqui, ó, tá? Então você vai aqui nesse comando aqui, ó, OpenSancore, clica aqui, tá? E você vai ver uma série de opções. Uma delas é chamada de podcast. A opção podcast, né, permite que você grave esta aula, tá? E ao final da aula você pode distribuir esse arquivo, né? É um arquivo no formato AVI, tá? E é bem interessante de ser trabalhado, ok, gente? Tá? Bem, por enquanto é isso daí, né? Para aqueles que estiverem interessados, né, no uso dessa ferramenta, né, entrem em contato comigo. Olha, qualquer coisa, o meu e-mail, né, é isso daqui, ó, tá? Oscar Uehara, tá? @ né, yahoo.com.br. Ok? Tá? É isso aí então, gente. Obrigado. Até a próxima.